E no vídeo de hoje, não toqueis os meus ungidos, um artigo publicado no jornal Mensageiro da Paz na primeira quinzena de setembro de 1915. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. O diácono Lee era um cristão humilde, de caráter amável, mas reservado. Certo dia, recebeu a visita de um membro da igreja, indivíduo turbulento e ambicioso, que se empenhava em criar na congregação um ambiente de descontentamento, visando especialmente o afastamento do pastor local. Trocados os cumprimentos, entrou este a lastimar o estado de degradação da religião, indagando dos motivos por que, durante os últimos 3 anos, nenhum despertamento tinha havido na igreja. Qual seria a causa desse indiferentismo geral? Saberá dizê-lo o irmão? O diácono Lee não se sentia com disposição para dar uma opinião e, após ligeira hesitação, disse: não sei. Pensa o irmão estar à altura de sua missão e das exigências da atualidade? Penso que não. Julga que o nosso pastor esteja compenetrado da importância e da gravidade do trabalho que o momento está a exigir? É provável que não. Nos olhos do crítico perpassou um relâmpago e, alçando a voz, disse: acha que teve muita importância o seu último sermão sobre o texto, mas os seus olhos estavam fechados? Acho que não. Estimulado por este eficiente assentimento do diácono às suas opiniões, o interlocutor, já num tom mais ousado, perguntou-lhe: não é de opinião que devíamos despedir o nosso pastor e convidar outro mais competente? A esta pergunta, o diácono Lee ergueu-se de um salto como que ferido por uma seta e disse bruscamente: não, absolutamente não. Por que não? Indagou admirado o hóspede, pois ainda agora o irmão se mostrava em tudo de acordo comigo. De modo algum, disse secamente o diácono. Não o compreendo. O irmão exprime-se com tão pouca clareza que é difícil saber-se o que pensa, continuou o visitante. Há uns 30 anos, prosseguiu o diácono, o meu coração foi grandemente humilhado por Deus e, desde então, tenho procurado andar avisadamente diante dele. Nessa ocasião, fiz votos que são para mim tão sagrados como a eternidade. Desiluda-se o irmão se tentar levar-me a uma violação desses votos. O seu interlocutor, despertado por tão insólita mudança operada nesse homem, de ordinário tão calmo e silencioso, perguntou-lhe então: que foi que lhe sucedeu há 30 anos? Contar-lhe-ei. Achei-me então envolvido num plano como esse que propõe, plano que tinha por fim remover do campo onde Deus o havia colocado a um fiel servo do Evangelho. Na minha cegueira, julguei que fosse coisa de pouca monta um tal procedimento, tanto mais que ele se justificava no louvável intuito de ver repletos os bancos que haviam sido abandonados pelos que se tinham afastado da simplicidade do Evangelho. Persuadimo-nos, eu e mais os meus instigadores, dos quais fui apenas o instrumento de estar agindo em boa consciência e buscando promover a causa de Deus, com o afastar do púlpito a um homem santo, a fim de substituí-lo por um homem mais eloquente que agradasse às massas.
Lamentávamos, por nossa vez, a ausência de despertamentos religiosos. Entretanto, em nossas conversações, em nossas críticas, punhamos toda a sorte de entraves aos trabalhos do nosso pastor. Em vez de, com as nossas orações e os nossos esforços pessoais, auxiliarmos o instrumento do qual reclamávamos as bênçãos divinas, embaraçávamos a marcha do carro da salvação, carregando-lhe nos freios. Impotente já para converter-nos e acossado por nós em todos os sentidos, viu-se ele finalmente obrigado a procurar um recanto para o qual se retirou, ferido e sangrando a fim de morrer. Mal nos havia deixado, manifestou-se entre nós o Espírito de Deus, abrindo os nossos olhos e revelando-nos como Deus havia abençoado o trabalho do seu servo. Nossos corações foram quebrantados e nossos filhos extraviados trazidos para Cristo. Resolvi então fazer oportunamente uma visita ao nosso ex-pastor, confessar-lhe o meu pecado e agradecer-lhe o trabalho que tinha feito a favor de meus filhos, os quais, qual semente, há muito sepultada na terra, havia inesperadamente desabrochado para a vida. Deus, porém, negou-me esse privilégio a fim de dar-me uma lição que cada um de seus filhos necessita aprender, que tocar em um dos seus mais humildes servos é tocar na menina de seus olhos. Soube que o nosso ex-pastor havia adoecido e que, em companhia de um filho mais velho, parti a fim de visitá-lo. Era noite quando lá chegamos. Sua mulher, nesse espírito que deve ser o de toda mulher, cujo marido tenha sofrido tal injustiça, vedou-me o acesso ao quarto do doente. Disse-me, e as suas palavras atuaram no meu coração como setas ardentes, que seu marido estava moribundo e que a minha presença havia de acerbar-lhe o sofrimento da alma. É possível que as coisas tivessem chegado a este ponto? Perguntei de mim para mim. Acaso esse homem por quem eu fora trazido para o rebanho de Deus, o qual me havia consolado em uma grande perda que sofrera e que até ao tempo daquele meu desvário me havia sido como irmão, acaso esse homem não conseguiria morrer em paz com a minha presença? Deus, tenha misericórdia de mim, exclamei. Confessei então àquela santa mulher o meu pecado e supliquei-lhe, por amor de Cristo, me permitisse ajoelhar-me diante daquele servo de Deus a fim de obter o seu perdão. Que me importava a mim agora que os bancos da igreja estivessem ou não repletos? De bom grado receberia em minha casa essa pobre família e a trataria como o meu próprio sangue. Mas essa felicidade não me seria concedida. Quando penetrei no quarto do moribundo, este entreabriu aos olhos e com voz sufocada exclamou: Irmão Lee, irmão Lee! Inclinei-me sobre ele e entre soluços irreprimíveis clamei-lhe: Meu pastor, meu pastor! Ele ergueu a mão alva e descarnada e num tom de voz abafada, mas impressivo, disse: Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Falei-lhe com ternura, dizendo que tinha vindo para confessar-lhe o meu pecado e trazer-lhe um dos frutos do seu trabalho, ao mesmo tempo que pedia ao meu filho que contasse pessoalmente a sua experiência. Ele, porém, parecia insensível a tudo que o cercava. À vista de minha pessoa, vibrava ao seu espírito angustiado o último golpe sobre a terra,
Beijei-lhe a fronte e disse-lhe quanto o amava, suplicando-lhe o perdão de minhas infidelidades. Manifestei-lhe o desejo de tomar sobre os meus cuidados a sua família, mas a única resposta que murmurou, como sob a impressão de um sonho aflitivo, foi: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Passei a noite ao pé do seu leito e, ao raiar da madrugada, fechei-lhe os olhos. Ofereci à viúva minha casa, mas ela, como verdadeira heroína, respondeu-me: perdoo-lhe de coração, mas meus filhos, que se compenetraram da profunda aflição de seu pai, nunca hão de ver-me tão falta de consideração para com sua memória. Passei a noite ao pé do seu leito e, ao raiar da madrugada, fechei-lhe os olhos. Ofereci à viúva minha casa, mas ela, como verdadeira heroína, respondeu-me: perdoo-lhe de coração, mas meus filhos, que se compenetraram da profunda aflição de seu pai, nunca hão de ver-me tão falta de consideração para com sua memória, que aceite alguma coisa daqueles que lhe afligiram. Ele deixou-nos o Deus da sua aliança, e este nos basta. Pois bem, meu irmão, aquelas palavras do meu pastor moribundo continuaram a ferir-lhe os meus ouvidos, soando ainda de além túmulo, e muitas vezes em sonhos via Jesus em pé diante de mim, dizendo: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Essas palavras me acompanharam em minha vida até que fiquei profundamente comovido do alto conceito em que Deus tem aquelas que se devotaram ao seu trabalho. Essas palavras me acompanharam em minha vida até que fiquei profundamente comovido do alto conceito em que Deus tem com aqueles que se devotaram ao seu trabalho, tudo renunciando por amor dele. Fiz então o voto de amar e respeitar os seus servos. Limitei minhas palavras e meu juízo e procuro auxiliar o meu pastor, embora não se recomende por sua capacidade oratória. Apeguei-me ao paladar, à língua, e esqueça-se à minha direita de sua tristeza antes que eu me atreva a separar o que Deus ligou. Daria tudo por ver anulados os meus efeitos de minha prática de há 30 anos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.